Já estamos de volta com o Balanço Geral para falarmos agora da Operação Profusão da Polícia Civil. Mais uma fase, foi realizada. E o vereador Mauricinho Soares foi preso preventivamente agora, suspeito de participar de um esquema de adulteração de dados no sistema do Detran. Coletiva foi realizada agora pela manhã e a Polícia Civil, durante essa coletiva, deu mais detalhes sobre o caso, porque essa é a segunda prisão do vereador Mauricinho em 10 dias. Olha só. Novas informações sobre a Operação Profusão vieram à tona nesta segunda-feira pela Polícia Civil de Chile. O esquema criminoso, com vários agentes públicos envolvidos, beneficiou mais de 100 motoristas em pelo menos 4 estados do país. O vereador Mauricinho Soares, do MDB, é investigado como possível cabeça do esquema de fraudes no sistema do Detran. O vereador, ele se utilizando da posição política dele, é uma pessoa conhecida, principalmente na região onde ele atua, nos bairros ali onde ele atuava, onde era o forte de eleitores que ele tinha, no sentido de cooptar pessoas que tinham interesse em serviços relacionados ao Detran, principalmente na questão da penalidade, e aí cooptada essa pessoa que tinha interesse de algum meio ilícito ter essa situação resolvida, ele intermediava o contato com os agentes do Detran, inclusive um deles que está preso. Então ele tinha esse papel de intermediador, ele trazia o condutor de veículo, o nome, a documentação, até o agente público que estava dentro do Detran. E aí com esses dados, o agente público de posse desses dados fazia a inserção da informação falsa. O parlamentar foi preso de forma preventiva na sexta-feira, antes do início da sessão na Câmara de Vereadores de Joinville. Mauricinho Soares já tinha sido alvo de busca e apreensão no dia 30 de novembro, na primeira fase da operação. Ele foi preso durante a ação por posse ilegal de arma de fogo. Pagou R$12 mil de fiança e foi solto. No dia da busca e apreensão, esse vereador não tinha mandado de prisão em favor dele. Ele foi preso porque, naquela circunstância, encontrou-se uma arma de fogo ilegal e ele foi sim preso em flagrante, Ele foi autuado em flagrante delito, ele não foi só conduzido para esclarecimentos, como tentou se ventilar, ele foi preso sim, só que a legislação prevê que nesse tipo de caso, é meu dever arbitrar a fiança e ele, caso tenha condições de arcar com aquele valor, ele paga e é liberado imediatamente. Ele está respondendo por esse processo da posse ilegal de arma de fogo, inclusive, mas em liberdade. O que aconteceu que deu ensejo à prisão preventiva foi o quê? Justamente a descoberta de novos elementos relacionados à fraude no Detran, aos crimes praticados no Detran, demonstrando de forma mais contundente ainda que esse vereador tem uma participação muito ativa nessa organização criminosa. Além do vereador, outras 3 pessoas já foram presas ao longo da investigação. Um dos crimes pelos quais ele está sendo investigado é o de corrupção, no caso dele de corrupção ativa. Por quê? Porque ele ganhava uma parte desse valor, mas uma boa parte desse valor era repassado aos agentes que estavam no Detran, que aí respondem por corrupção passiva. São 4 pessoas até o momento, que é o servidor que estava no Detran até então, o empresário despachante, que foi preso junto, na mesma data, dia 30 de novembro, e agora com esses dois, esse terceiro agente particular e mais o vereador Maurício Soares. Em 2 fases da Operação Profusão, 4 pessoas foram presas, 2 despachantes foram fechados e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Alguns que foram presos nesse primeiro momento, tanto o despachante quanto o terceirizado, já haviam indícios mais consistentes e mais robustos da participação deles, que continuavam operando esse esquema. Então aí foi decretada a prisão de ambos. Com os mandados de busca e apreensão cumpridos nos demais autos, na Câmara de Vereadores, na residência desse vereador, foram arrecadados documentos, aparelhos eletrônicos, celulares, e durante essa análise, aí sim, os indícios que já existiam foram mais consistentes, mais contundentes, e foi demonstrado pela DECOR que efetivamente esses suspeitos participavam ativamente desse esquema. E é isso desde sexta-feira, quando aconteceu a prisão, que os delegados ali, o delegado regional, Rafael Rosa, também o delegado responsável ali da DECOR, Pedro Alves, que a gente viu os dois falando agora, uma coletiva que aconteceu agora de manhã, viu? Você está acompanhando aqui no Balanço Geral. Desde sexta-feira, quando aconteceu a prisão, é isso que eles quiseram deixar bem claro. Aquela primeira foi uma prisão em flagrante, porte legal de arma, pagou fiança, foi solto. Só que quando aconteceu a primeira fase da operação e tiveram acesso a mais informações, o termo foi esse mesmo, viu?
foram pontos mais contundentes para embasar o que hoje, então, o vereador é suspeito de, inclusive, encabeçar o que a gente viu ali no Detran. São pelo menos 100 situações que envolvem esse esquema dentro, né, em que utilizavam a senha, tiravam os pontos da Carteira Nacional de Habilitação, pessoas de vários lugares, inclusive, tá? Não só de Joinville, que formou ali, pelo que a polícia até agora tem apurado, num esquema realmente grandioso e a pessoa achando que ia zerar os seus pontos na carteira e a vida ia seguir. Tem que mostrar e tem que enaltecer, sim, esse trabalho de investigação, apuração, que está chegando agora essa segunda fase da Operação Profusão e que continuam os trabalhos. A prisão aí que aconteceu do lado de fora da Câmara de Vereadores, essa aí a segunda, foi na sexta-feira. Vocês até observaram ali, né, de camiseta com detalhe em vermelho nos ombros, é o vereador Mauricinho Soares, foi colocado ali contra a parede, foi levado na viatura, preso preventivamente. A Câmara, por nota, trouxe, né, porque inclusive ele estava ali já no pátio, mas a nota da Câmara diz o seguinte, que ele estava no lado externo do prédio, antes de acessar o espaço. O Poder Legislativo de Joinville não tem conhecimento específico sobre as razões da detenção e a Câmara se reserva, neste caso, do direito de se pronunciar oficialmente em momento oportuno, apenas quando tiver total conhecimento da situação. Dúvidas devem ser direcionadas aos órgãos de segurança para mais esclarecimentos. O que realmente acontece, né? Porque a própria coletiva de hoje de manhã deixou bem claro que não tem nada a ver com algo internamente Câmara, mas sim com essa operação que envolve ali o Detran. Olha, nós também não conseguimos contato com a defesa do vereador, viu? Até o fechamento da reportagem, o Detran também não havia nos enviado uma resposta. Durante o fim de semana a gente tinha um advogado que entrava em contato, mas até o momento não temos, portanto, em relação ao vereador Mauricinho, a nota que fala a defesa. O caso do vereador Mauricinho reflete também no âmbito político. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores definiu o relator, que irá apresentar o parecer referente à primeira prisão em flagrante do vereador, que é aquela por porte ilegal de arma de fogo, que aí entra nessa questão da Comissão de Ética. O William Tonesi, vereador que já preside essa comissão, também foi designado relator. A denúncia foi encaminhada pelo presidente da Casa, Diego Machado, aprovado em plenário, que alega, né, como justificativa, a falta de ética e de decoro por parte do vereador Mauricinho. Na tribuna, durante uma sessão, o parlamentar disse que a arma era de um amigo que já morreu e que precisa defender a sua família. Agora, a partir da notificação formal do Conselho de Ética, Mauricinho terá 10 dias corridos para apresentar a defesa dele. E o Conselho aí tem aí 180 dias corridos para finalizar os trabalhos. Mauricinho poderá ser advertido ou suspenso temporariamente do mandato ao fim do processo. A cassação dependeria da abertura de uma comissão processante, que é um outro caminho no Legislativo. Tem um recesso agora de fim de ano e aí todo o desfecho ficará para o ano que vem.